Olá galera, bem-vindos ao canal Anima Lúdico. Hoje vamos dar continuidade à história do livro Sapiens. Hoje será o nosso terceiro vídeo dessa emocionante história e aprendizado. Lembrando que já temos 2 vídeos no nosso canal do primeiro capítulo. Hoje finalizaremos este capítulo. Vamos lá. Uma raça de cozinheiros. Os cientistas indicam que os nossos ancestrais usavam fogo de forma esporádica há 800 mil anos atrás. Já há 300 mil anos, existem evidências que demonstram que os homens eram capazes de usar o fogo diariamente. Com isso, passamos a ter uma arma importante contra predadores maiores. Nos possibilitou transformar bosques cerrados em uma área aberta, cheia de animais. Mas a maior mudança com o uso do fogo diariamente foi o desenvolvimento da habilidade de cozinhar. Ao cozinhar alimentos, o ser humano aumentou muito a gama de alimentos que passamos a poder digerir. Por exemplo, trigo, batata e arroz, sem serem cozidos, não eram consumidos. Além disso, diminuía consideravelmente o tempo de mastigação e digestão desses alimentos. Por curiosidade, um chimpanzé pode passar até 5 horas mastigando um alimento mais rígido, ao passo que os humanos podiam a partir daí se alimentar em menos de 1 hora. Alguns estudos indicam ter uma relação importante entre, nesse tempo, o encurtamento do trato intestinal e o desenvolvimento de um cérebro maior, visto que para manter os dois seria praticamente impossível, pois além do cérebro, a digestão era uma tarefa que consumia muita energia, e isso seria muito difícil em uma época de escassez de alimentos. Apesar do salto evolutivo que o fogo deu ao gênero homem, há 150 mil anos não existiam mais do que 1 milhão de nós, ou seja, um ser numericamente insignificante. Um dos motivos para a possibilidade do aumento de nossa população foi a migração para novas terras, pois em novas terras mais possibilidades de alimentos e mais pessoas poderiam ser instaladas ali. Cientistas concordam que há 70 mil anos atrás, os sapiens migraram da África Oriental para a Península Arábica e de lá para a Euroásia. Com isso, outro fato historicamente importante aconteceu: o encontro do Homo sapiens com os Neandertais e mais tarde com o Homo erectus na Ásia Oriental. Desse encontro nascem 2 teorias conflitantes, uma da miscigenação e a outra da extinção. Na primeira história, leva para um lado mais romântico, onde existia atração, sexo e miscigenação. Na medida que os sapiens foram chegando às diferentes terras, eles foram procriando, e a partir dali, o que existiu é o resultado dessa miscigenação, levando a crer que hoje poderíamos ser parte sapiens e outra parte Homo neandertais ou erectus ou sabe lá qual. Esta teoria pode ser muito bem aceita se levarmos em consideração que com o uso do fogo, os humanos se desenvolveram de forma parecida, com mandíbulas menores, cérebros maiores e algumas pequenas diferenças tendo em conta a influência local. Na outra visão de teoria da substituição, essa era muito menos romântica. Pelo contrário, muita repulsa e até genocídio. Nesta, acredita-se que os costumes, o hábito sexual e até mesmo o cheiro do corpo eram bem diferentes. Cientistas apontam que mesmo que tenham acontecido sexo ocasionalmente, não era possível a reprodução entre diferentes espécies. Desta forma, o Homo sapiens teria invadido os territórios e dizimado outros homens. Se isso for verdade, todos somos descendentes dos Homo sapiens que viveram na África Oriental há 70 mil anos atrás. Esse debate, ao mesmo tempo, é muito importante e muito perigoso, visto que se todos viemos do Homo sapiens, todos então temos a mesma bagagem biológica. Do outro lado,
Se houvesse misturas raciais, existem diferentes bases genéticas de acordo com os nossos ancestrais, e isso traria base para teorias raciais perigosas. A teoria mais aceita é a da substituição, pois tem bases arqueológicas mais sólidas e era politicamente mais correta. Seria muito perigoso aos cientistas cutucar esse vespeiro de diferentes raças humanas. No entanto, um estudo de 2010 que mapeou o genoma dos neandertais através de uma coleta de DNA de um fóssil intacto, esse estudo mostrou que de 1 a 4% do DNA da população moderna do Oriente Médio, na Europa, são neandertais. Um segundo choque veio em um outro estudo, que comprovou que até 6% do DNA dos malinésios e dos aborígenes australianos modernos são DNA denisovano, uma outra espécie. Embora haja indícios destas populações, a proporção é muito pequena, o que demonstra que, apesar de sim ser possível a reprodução entre a espécie, não era algo comum entre elas. Mas então, como o Homo sapiens se tornou a única espécie com o passar dos anos? O livro mostra uma teoria interessante. Imagina uma população que vivia sozinha em um local, e imagina uma outra população que chegava mais preparada para a colheita e para a caça. Essa população se alimentava mais do que a que já estava instalada, e essa segunda população passava a ter cada vez menos alimentos, então a sua população ia diminuindo conforme os recursos ficariam escassos. Dessa forma, naturalmente, a primeira população continuaria a crescer e a segunda, com o tempo, ou seriam extintos ou passariam a conviver em pequeno número com a outra espécie em maior número. Ou a competição por recursos pode ter levado a uma disputa violenta que poderia ter dado causa à extinção do outro grupo. E o livro se apoia que na nossa história recente, a diferença de cor de pele, religião e dialeto foi suficiente para um grupo querer exterminar o outro em pouco tempo atrás. Ou seja, a tolerância não é uma marca dos sapiens de hoje em dia. Será que na época era? Talvez há 50 mil anos tenha sido a primeira e mais significante campanha de limpeza étnica da história. E essa é a história de hoje. Contamos com a sua colaboração, com o seu joinha e se inscrevam no nosso canal.